Série Permaneça em Jesus. Parte 5. O Espírito Santo começa sua obra em nosso coração e depois trabalha para o exterior. A próxima lição importante que Jesus ensinou na parábola sobre o fermento é que quando tivermos o efeito fermentador do Espírito Santo, começaremos a fazer as coisas de maneira diferente, de dentro para fora. Como o fermento, quando misturado com a refeição, funciona de dentro para fora. Assim é pela renovação do coração que a graça de Deus trabalha para transformar a vida. Nenhuma mera mudança externa é suficiente para nos harmonizar com Deus. Muitos tentam se reformar corrigindo este ou aquele mau hábito, e eles esperam assim se tornar cristãos, mas estão começando no lugar errado. Nosso primeiro trabalho está com o coração. E ainda, uma profissão de fé e a posse da verdade na alma são duas coisas diferentes. O mero conhecimento da verdade não é suficiente. Nós podemos possuir a verdade, mas o teor de nossos pensamentos pode não ser alterado. O coração deve ser convertido e santificado. A pessoa que tenta guardar os mandamentos de Deus por uma obrigação apenas, porque ele é obrigado a fazê-lo, nunca entrará na alegria da obediência. Ele não obedece. Quando os requisitos de Deus representam um fardo, porque atravessam a inclinação humana, podemos saber que a vida não é uma vida cristã. A verdadeira obediência é o resultado de um princípio interno. Parábolas de Jesus, 97. À medida que o avivamento avança em nós, o que pensamos, fazemos e dizemos surge do trabalho do Espírito Santo. Os outros verão a diferença em como vivemos. Ralph Lutero comenta: Jesus se opôs vigorosamente a reconhecer a fé de que é uma mera atitude religiosa interior, que mantém a vida prática inalterada na raiz. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos: O Espírito Santo é o sopro da espiritualidade, vida na alma. A transmissão do Espírito Santo é a transmissão da vida de Cristo. Ele impregna o receptor com os atributos de Cristo. Somente aqueles que são assim ensinados por Deus, aqueles que possuem a operação interior do Espírito e em cuja vida a vida de Cristo se manifesta, deve permanecer como representante dos homens para ministrar em nome da Igreja. Página 805. Em resumo, Jesus ensinou o seguinte sobre o Espírito Santo. 1. O poder de mudança de vida do Espírito Santo opera em nós imperceptivelmente. Nós frequentemente apenas observamos os resultados. 2. O poder de mudança em nossa vida tem que vir de fora de nós mesmos. 3. O poder de mudança começa em nosso coração e depois trabalha para fora. Eu recomendo intensamente que você leia o capítulo sobre a parábola do fermento no livro Parábolas de Jesus, de Ellen White. As últimas palavras de Jesus: ouça o Espírito Santo. Você sabe quais são as últimas palavras que Jesus falou em sua glória no céu para a igreja do fim dos tempos? Aquele que escuta o que o Espírito diz às igrejas. Jesus chama cada um de nós a ouvir o Espírito Santo, e é isso que queremos fazer. Me transformar? Jesus pode realmente me transformar?
Vamos dar uma bela pintura como exemplo. Seu valor não vem da qualidade do material usado, apenas um pouco de tinta, às vezes até de baixa qualidade, na mão de um especialista, pode ser transformado em uma pintura valiosíssima. Da mesma forma, temos uma natureza pecaminosa, de baixa qualidade material. É importante apenas que este material esteja sendo trabalhado por um grande artista. Jesus quer fazer isto, e Ele é capaz de fazê-lo. Ele pode formar você e eu em algo que o honre. Comprometa-se completamente, diariamente em suas mãos, e peça com fé pelo Espírito Santo. Você ficará surpreso com o que Ele pode fazer por você, em você e através de você. Um idoso estava sentado na London Bridge e tocava violino. Havia apenas algumas moedas em seu chapéu. Um homem passou por ele, mas depois voltou e disse para o idoso: "Me dê o seu violino por um momento." Ele começou a tocar tão lindamente que mais e mais pessoas pararam para ouvir. Até causou caos no trânsito. O nome do homem era Niccolo Paganini, o famoso violinista. É sua escolha se você quer primeiro tocar o violino em sua vida ou se deseja colocar sua vida nas mãos do grande mestre. Testemunho pessoal de uma professora e um de seus alunos. Quando o livro Passos para o Reavivamento Pessoal, de Helmut Hebel, foi entregue em minha igreja local cerca de 1 ano atrás, eu o li rapidamente. Durante a leitura, eu tive muitas experiências com Deus, o que me fascinou e me encorajou. No apêndice do livro encontrei a seguinte sugestão: alguns estudos pedagógicos têm mostrado que é necessário ler ou escutar sobre um tema importante de 6 a 10 vezes para compreendê-lo completamente. Estas palavras encorajadoras cativaram minha atenção. Tente pelo menos uma vez, o resultado irá convencer você. Eu queria experimentar as bênçãos de Deus e, na terceira leitura, algo se apoderou de mim e eu senti um grande amor por nosso Redentor, amor que eu ansiava sentir por toda a minha vida. Dentro de 2 meses, eu já tinha lido 6 vezes e o resultado valeu a pena. Era como se eu pudesse entender como seria se Jesus chegasse perto de nós e pudéssemos olhar em seus olhos puros, gentis e amorosos. A partir de então, eu não quis ficar sem essa alegria de estar perto do nosso Salvador. Ao acordar pela manhã, eu já ansiava pelo momento da meditação matutina, a fim de experimentar de novo a comunhão com Deus. Durante o dia eu orava silenciosamente para que o Espírito Santo me ajudasse com meus pensamentos durante conversas e com meu exemplo ao ensinar. Quando uma criança queria chamar a atenção e começava a fazer birra ou a me incomodar, Deus me dava forças e sabedoria para lidar com a situação. Desde então, meus dias de trabalho são preenchidos com a presença do Criador. Ele me ajuda literalmente em minha vida cotidiana. Desde então, oro pela manhã e durante o dia pelo derramamento do Espírito Santo. É como se eu estivesse mais perto do céu e já pudesse experimentá-lo. Durante a leitura do livro, me veio o pensamento de que os meus alunos da escola também deveriam compartilhar desta experiência. Dou aula para alunos de 10 a 15 anos de idade na Escola Adventista Erijar, em Vorarlberg, Áustria. Então comecei a orar a Deus para que me desse essa oportunidade. Pouco tempo depois, eu tive uma experiência maravilhosa que me mostrou como o Espírito Santo pode trabalhar no coração dos jovens.
Na próxima parte, comentaremos a experiência de uma criança violenta de 13 anos e o Espírito Santo. Maravilhoso é Jesus, sabe perdoar e esquecer. Isto é que anima os seus filhos quando mal os quer vencer. Oh, maravilha, perdoa os seus, sim, maravilha do amor de Deus. Porque então sem fé desfalecer.